Olá pessoal, tudo bem com vocês? Às vésperas do julgamento do presidente Bolsonaro, o consórcio levou uma rasteira ao vivo na Globo. O jornalista Joel Pinheiro questionou quais são as provas que ligam Bolsonaro ao ato de vandalismo do dia 8 de janeiro. Reparem na expressão do Otávio Guedes e da Júlia ao escutarem ele dizer que as provas são fracas. Otávio deve ter levado uma bronca no ponto, pediu a palavra e o resultado foi desastroso. Peço que vocês reparem quando ele afirma que Bolsonaro incentiva o golpe por omissão. Sinceramente, seria melhor se ele não tivesse dito nada. Na sequência, deixo um vídeo do Caio Coppola comentando o caso. Agora, eu ainda acho que nessa acusação que a PGR fez tem um ponto que eu acho que nunca foi devidamente explicado, nunca foi devidamente embasado, que ela considera que a conclusão, que a culminação dessa preparação toda foi o 8 de janeiro. E aí, pelo menos para ligar o Bolsonaro com aquilo, me parece que ficou bastante tênue, sabe? O que o Bolsonaro planejava era um decreto de golpe a ser emitido, a ser assinado antes da mudança de governo. Ele não faz isso, ele desiste, fica com medo, sei lá, enfim, seja qual for a explicação, ele vê que não vai ter apoio, acaba saindo. Já tinha um monte de coisa em andamento, como foi colocado aqui, o processo já estava acontecendo, mas nesse momento ele não faz, né? E aqueles que fazem o 8 de janeiro, aquilo era com o conhecimento e com a ordem do Bolsonaro, isso aí, para mim, nunca ficou devidamente estabelecido, não. Não, esse é um ponto fundamental, porque o crime exige grave ameaça ou violência. Então, o que a Procuradoria-Geral da República traça na denúncia, ela começa em 2021. Em 2021 é quando a primeira pesquisa aponta que Lula derrotaria Bolsonaro numa eleição. A partir daí, Bolsonaro começa a dar uma coletiva, começa a falar em fraude, começa a atacar a urna eletrônica. Depois, Bolsonaro incentiva ali, até mesmo pela omissão, os acampamentos na frente do Exército. Braga Neto dá a entender, esperem 48 horas, o Exército vai resolver. Ou seja, ele faz uma série de atitudes, ele toma uma série de atitudes por ação ou inação que a Procuradoria-Geral da República atribui a Bolsonaro o 8 de janeiro. Ou seja, é fato, Joel, que não há uma ordem direta, não há uma prova direta ligando Bolsonaro ou qualquer um dos réus ao 8 de janeiro. No entanto, se você tirar Bolsonaro de cena, não tem o 8 de janeiro, porque eles só estão lá por conta de tudo que Bolsonaro fez e falou. Então, no entender da Procuradoria-Geral da República, esse seria a ligação entre o 8 de janeiro e Bolsonaro, apesar do Joel ter trazido uma dúvida que muitos juristas tinham sobre essa ligação que seria feita pela denúncia. Eu não acredito que haja bolsonarismo moderado. Eu não acredito. Direita moderada. Direita moderada. Direita moderada, isso. Direita isso moderada. que eu quis dizer. Direita moderada, ok, perfeito. É até saudável que o Brasil tenha. Né? É importante que o Brasil tenha uma direita não golpista. Agora, o bolsonarismo, ele pressupõe radicalização, pressupõe você tentar subverter a democracia. E isso não cabe. Moderação e bolsonarismo na mesma frase, na minha concepção. Concordo com a sua boa observação. O julgamento de Jair Bolsonaro é uma farsa, cujo desfecho já é conhecido por todos que têm olhos para ver e ouvidos para escutar. O ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado por juízes que não poderiam julgá-lo e será preso por crimes que não cometeu. A gravidade dessa fraude está expressa muito bem em Provérbios 17:15. Há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como se fosse justo. É exatamente o que nós testemunhamos no Brasil atual. Enquanto centenas de inocentes são presos, dezenas de culpados são libertados para voltar à cena do crime. Essa justiça que mantém presos manifestantes e pequenos vândalos, mas solta traficantes e grandes corruptos, não aborrece apenas Deus, como ensina aqui a Bíblia. Ela decepciona o povo.
Poder 360, dezembro de 2024. A avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 2 anos. Queda coincidiu com a chegada de Lula ao Planalto e com recrudescimento contra pessoas acusadas de golpe. Ou seja, a volta do Lula à cena do crime e a perseguição aos manifestantes do 8 de janeiro fizeram com que apenas 1 em cada 10 brasileiros aprove o desempenho da nossa Suprema Corte. Acontece que, mesmo diante de tamanha impopularidade, os ministros insistem em atropelar a justiça. Folha de São Paulo, 22 de março. Trama golpista no STF tem ritmo 14 vezes mais rápido que mensalão. Tribunal tenta evitar que Bolsonaro seja julgado em 2026. Olha, se o objetivo declarado do tribunal é de natureza eleitoral, é melhor eles correrem mesmo. Vejam isso aqui, UOL Notícias, também do Grupo Folha, 18 de fevereiro. Mesmo inelegível, Bolsonaro venceria Lula no primeiro e segundo turnos. Percebam que quanto mais o STF avança na sua farsa sobre o golpe, maior a popularidade de Bolsonaro e menor o prestígio do tribunal. Portanto, respondendo à pergunta aqui em debate, os números revelam que Jair Bolsonaro, enquanto candidato, é uma figura antifrágil. Quanto mais ele é atacado injustamente pelo Supremo, mais ele se fortalece eleitoralmente perante o povo. Então, ao invés de suspeito, Jair Bolsonaro é visto como inocente. Ao invés de agressor, o Jair Bolsonaro é visto como vítima. Ao invés de réu, Jair Bolsonaro é visto como perseguido. E ao invés de condenado pela justiça, Jair Bolsonaro será injustiçado pelo STF. E assim que for proferida a sua sentença, assim que for decretada a sua ordem de prisão, ele vai se tornar um mártir da liberdade, condenado aí por um verdadeiro tribunal de exceção. Agora eu queria compartilhar com vocês um vídeo do Tarcísio falando sobre a prisão do Bolsonaro. Inclusive, esses dias ele disse que se for eleito presidente, seu primeiro ato será conceder indulto a Bolsonaro. Assistam comigo a fala de Tarcísio e a resposta dos ministros que veio através da militante Mônica Bergamo. A prisão do Bolsonaro é um absurdo. A verdade é que Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes de tudo começar. Uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu e acusações que ninguém consegue provar. Vale a pena acabar com a democracia sob pretexto de salvá-la? Será que não está claro que estamos avançando em cima de garantias individuais? Já passou da hora das instituições tomarem iniciativas para desescalar a crise, acabarem com uma disputa que resulta em soma zero, que mostra incapacidade de resolver e mediar conflitos, que não gera outro efeito senão a perda de confiança. Hoje, cada um de nós brasileiros, de bem, que acredita na liberdade, na democracia e na justiça, está sendo punido também. Mas saibam, não vão calar esse movimento. Força, presidente. Estamos com você. Isso foi o governador de São Paulo, que disse que o seu primeiro ato, se for eleito presidente, vai ser assinar o indulto ao Bolsonaro. Só que esse primeiro ato, Megali, se ocorrer, se ele for eleito, primeiro, se ele for escolhido candidato, segundo, se for eleito, terceiro, se de fato assinar esse primeiro ato, vai ser um primeiro ato declarado nulo pelo Supremo Tribunal Federal. Eu estive em Brasília na semana passada, conversei com diversos ministros do Supremo, sobre isso, inclusive, e eles me falaram exatamente isso, né? Em diversas votações, sobre 8 de janeiro, sobre outros casos de indulto, os ministros já se manifestaram que não existe indulto, Megali, para crimes contra a democracia. Isso não está na Constituição de forma explícita, porém nos votos, diversos ministros já afirmaram que isso está implícito, né? Que é o óbvio, porque é considerado um crime gravíssimo, né? Em outros códigos, em outros regramentos, um dos crimes mais graves que alguém pode cometer e, portanto, não é passível de anistia, de graça ou de perdão. O próprio ministro Luiz Fux, olha que curioso, Megali, em quem os bolsonaristas apostam suas fichas, né, nesse julgamento, acham que ele vai pedir vista, que ele vai protelar, que ele vai inocentar, ou que se ele não conseguir inocentar vai diminuir penas. O próprio ministro Luiz Fux já afirmou em um outro julgamento, não existe indulto para quem quer acabar com a democracia brasileira. Então esse caminho, Megali, não existe hoje, né? Esse caminho só poderia ser aberto na seguinte circunstância, com uma mudança radical na composição do Supremo Tribunal Federal. No próximo mandato, no mandato do próximo presidente eleito, 3 ministros se aposentam, então você indica 3. No mandato seguinte, mais alguns se aposentam, e você indica e faz a maioria, você muda totalmente a composição do Supremo, imaginando que você vai colocar só
juristas radicalmente bolsonaristas que apoiariam o indulto. Então, hoje, isso não existe, né? Seriam necessários 8 anos para talvez mudar a composição do Supremo para uma composição que aceitasse o indulto. Então, esse caminho está fechado hoje, né? Então, não há... se não tem nem garantia de que o próximo presidente vai ser bolsonarista, quanto mais 2 presidentes bolsonaristas seguidos para mudar o Supremo a esse ponto. Portanto, hoje o indulto, perdão, a graça, a anistia, são meras ilusões, Megali, vendidas ao eleitor que poderá, né, que pensa que pode pautar o seu voto a presidente por essa questão. Então é isso, uma ilusão, uma mera ilusão. Hoje, no cenário de hoje, na composição de hoje do Supremo, não há possibilidade do indulto ser admitido, Megali. Tiveram ordens secretas para bloquear usuários que estavam fazendo tweets contra o governo Lula. Eu tive que deletar tweet meu vinculando Lula a Nicolás Maduro ou Lula ao Daniel Ortega. Foi proibido fazer oposição ao Lula na eleição de 2022. Deixe de lado a questão das maquininhas, não estou nem entrando na urna eletrônica. Mas esses temas não são temas próprios de uma democracia, né? Aonde mais você faz esse tipo de coisa? Só na Nicarágua, na Venezuela. O Brasil agora está colocando numa investigação um líder religioso, o pastor Silas Malafaia. Está igualzinho ao Daniel Ortega lá da Nicarágua. E vocês acreditam que o governo Trump não possa sequer sancionar as pessoas que estão fazendo isso? Se ele não fizer isso, ele vai estar abrindo todas as portas para que esse vírus brasileiro entre no território americano. E ele já falou que ele não permitirá isso daí acontecer. Deputado, o que se coloca, né, do outro lado é que os conteúdos que foram retirados, eles estavam divulgando fake news ou discursos de ódio. Nesse caso... O que é fake news e o que é discurso de ódio, Andresa? Qual é a definição? Vamos lá, deixa o fake news de lado. Qual é a definição de discurso de ódio? Discurso de ódio é um ataque como... há uma instituição constituída no Brasil, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, em que se incita as pessoas a invadirem, a baterem no ministro, a atacarem um ministro que representa o Estado. Qual o número da lei federal está previsto lá o crime de ódio? Ou o artigo do Código Penal? Vamos só terminar com relação à fake news que o senhor perguntou. São 2 questões. Uma Porque não tem definição de crime de ódio, Andresa. Ele está tirando a cabeça dele. O que é milícia digital? Vocês no Metrópolis estão fazendo excelente trabalho, Andresa. Permita aqui fazer um elogio que não é rasgação de seda. Vocês têm tudo para ser aquilo que foi a Jovem Pan antes de 2022. Mas se chegar na eleição e vocês entrevistarem uma pessoa ou começarem a ter analistas políticos aqui que venham contra o Lula ou que chamem o Lula de descondenado ou de qualquer outro tipo de adjetivo que vocês acham qualificados, vocês podem sofrer a mesma coisa. Eu quero evitar que isso daí aconteça. É por isso que eu estou aqui tentando... Só um ponto, deputado. A gente não trabalha com... A gente não trabalha com fake news aqui, a gente trabalha com os fatos. Todo mundo pode ter a própria versão, mas os próprios fatos não é possível. E é fake news você falar que o Lula é um descondenado? Aí vem ordem lá do Alexandre de Moraes falando, Jovem Pan, você tem que parar de chamar ele de descondenado. Qual é a fake news nisso? Ele foi condenado e foi descondenado. É que o senhor está pegando um ponto específico, né? Foram várias... Se voltar ao poder e tiver... Para finalizar, desculpa, Andresa. Imagina. Se eu amanhã retornar, né, como presidente da República ou meu pai, e a gente tiver essa mesma conduta, era pra gente colocar na cadeia quem chama o Bolsonaro de genocida, porque ele não matou ninguém. Isso é fake news. E aí, vamos derrubar as redes do PT? Vamos derrubar as redes de todo mundo? Eu acho que não é por aí. Para finalizar, a nossa ideia é o seguinte, todo mundo fala o que quer, aquilo que extrapola, né, entra em crime contra a honra, tem a justiça para você recorrer, e o eleitor, o internauta, vai decidir o que ele acredita, o que é verdade e o que não é verdade. Não tem como alguém querer controlar. Só o fato de colocar uma agência ou alguém para controlar o que pode ou não ser dito, isso já é censura. É censura prévia, é o que está acontecendo no Brasil hoje em dia. Olha, depois do Trump, talvez o secretário Scott Bessent seja a pessoa mais importante do mundo, né, do mundo político. Porque ele é a pessoa que dita a economia, as políticas econômicas norte-americanas que têm impacto no mundo inteiro. Quem é Eduardo Bolsonaro na fila do pão para dizer quem o secretário Scott Bessent vai receber ou não? A esquerda... O senhor, ele recebe, então o senhor é alguém, né? Mas eu agradeço até a deferência, Andresa, mas a questão é, eu não fico apoiando o Hamas. Eu não fico, né, protegendo o crime organizado. Os Estados Unidos trouxe enviados até o Brasil para tratar desse tema, para colocar o PCC e o CV, que são organizações criminosas, como organizações terroristas. O governo Lula quis protegê-los. Só para te interromper um minutinho, para não perder aqui a questão. Tudo isso que o senhor coloca, né, do Hamas, já são coisas que são ditas há muito tempo, mas o que eu queria pontuar para o senhor esclarecer para a gente, ele devolver aí a resposta, é que havia uma conversa agendada. Por que é que essa conversa foi desagendada? Mas aí tem que perguntar para o Tesouro Americano. Né? Eu estou falando, eu não tenho controle sobre a agenda deles. É porque o senhor esteve com ele no mesmo dia, então isso deve ter entrado na conversa, né?
Olha, Andresa, o que a gente conversa lá reservadamente, né, nem tudo a gente pode expor ao público. O que a gente levou foram preocupações ali com relação ao cumprimento da Lei Magnitsky. A gente utilizou, inclusive, matérias da imprensa para dar essa ciência ao secretário Scott Bessent e também à equipe dele, para dizer, olha... O senhor pediu para ele não atender o Haddad naquele dia? Andresa, só para concluir rapidamente. Então, nós levamos a ele essa ciência, né? Falamos de que se a ideia é atingir de maneira eficiente as finanças de Alexandre de Moraes, tem também que ser aplicada a Lei Magnitsky, como a própria Lei Magnitsky descreve, a sua esposa, Viviane, que dá suporte logístico e financeiro ao Alexandre de Moraes. Agora, a questão da agenda dele, é ele que vai fazer. Eu acho impressionante as pessoas, né, a todo momento criticarem, por vezes chamarem pessoas como Trump. Né? O Lula disse antes da eleição que o Trump seria a nova face do nazismo. Eu não vi o Lula pedir desculpa em momento nenhum. Então ele chama um presidente de nazista e depois reclama que aquele presidente não recebe. Isso é quase insano. É lógico que o Lula está jogando para a plateia. Ele está querendo transferir a responsabilidade do insucesso dele para alguém. Eu estou aqui nos Estados Unidos, é óbvio que eu vou ter portas abertas, porque a gente compartilha da mesma visão de mundo, né, do atual governo Trump. E então, é isso daí basicamente que está acontecendo. E o governo brasileiro é que não se dá o respeito. Tanto não se dá o respeito que na reunião dos BRICS no Brasil não vieram, né, o Xi Jinping da China e nem o Putin da Rússia. Nem dentre os próprios aliados o governo Lula tem moral. Isso é um resultado patente do fracasso dessa política internacional da administração Lula, que é liderada pelo Celso Amorim. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Vocês perceberam como esse teatro todo de golpe é fraco? Bastou uma pergunta do convidado para os militantes precisarem apelar para subjetividades. O julgamento está quase acabando e a tal minuta do golpe ainda não apareceu. Hoje o Barroso, que é presidente do Supremo, deu uma declaração dizendo que em breve vão empurrar o extremismo para a margem da história. Isso um dia antes do julgamento do Bolsonaro começar. Se ele pensa que derrotaram o bolsonarismo ou que irão derrotá-lo prendendo o Bolsonaro, eu tenho péssimas notícias para ele. E só para lembrar, enquanto a mídia tradicional se empenha em impregnar na cabeça das pessoas que houve golpe, não fizeram uma única menção à lava-toga. O que vocês acham, pessoal? Será que o ministro Fux vai divergir da primeira turma em seu voto? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.